E agora a gente faz um lembrete aos pais, mães e estudantes. É que está chegando o Enem e para quem se prepara o ano todo, isso é impossível esquecer, né? Nós vamos agora para a externa conversar sobre a preparação do Enem com o Rodrigo Gonçalves. Boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo. No meu último dia de Ver Mais, você aparece? Deu tempo ainda de conversar contigo, Tu Tata. viu? Muito boa tarde para você, a todos que acompanham o Ver Mais, minha primeira participação aqui no programa Viu? nesse ano de 2021, para falar sobre um assunto bastante importante que é o Enem. As provas que eram para ter ocorrido no ano passado, em virtude da pandemia, foram adiadas para este ano. E o primeiro fim de semana de provas já é agora, no próximo domingo. Dá tempo ainda de estudar? O que fazer nesses últimos dias? É essas dicas que nós vamos trazer a partir de agora, porque quem está aqui comigo é a professora Liana Giacchini. Bem-vinda ao Ver Mais. O que a gente pode trazer para o pessoal de casa que está se preparando para essa primeira etapa do Enem que acontece no fim de semana, última semana? O que fazer nesses dias até a prova? Então, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. É uma semana bastante importante em relação àquilo que você trouxe, né? No final do ano houve toda aquela pressão para adiamento de prova, agora novamente continua, porque há também uma tensão em funcionamento aí por conta desse ano atípico que vivemos no ano passado. Então, uma das palavras mais importantes nesse momento é a autogestão. Autogestão do tempo, nessas últimas semanas, com tranquilidade, e também a autogestão das próprias emoções, né? Há bastante coisa para fazer ainda, mas tudo com bastante calma e muito equilíbrio, porque equilíbrio é uma das palavras-chave agora, para que o corpo da gente entenda que a gente é capaz e que a gente não acabe aí se auto-sabotando no momento da realização da prova. Muitas pessoas deixam para estudar ou fazer uma revisão nos últimos dias. O melhor é ter essa autogestão, mas tudo isso com planejamento, né? Como organizar essa rotina? Exatamente. Então, não existem milagres, né? Isso a gente sempre fala. Essa necessidade da autogestão durante os 3 anos do ensino médio ou durante um ano maior de preparação aí no terceirão, ela é primordial. Mas também agora, para quem deixou isso para a última hora, também há algumas dicas que a gente pode dar para que possa maximizar aquilo tudo que foi conseguido durante o ano, né? Então, há sim momentos agora, inclusive essa questão da tecnologia tem nos ajudado, por mais que tenha alguns estudantes bastante cansados em relação às aulas online. Hoje nós temos revisões que acontecem online por diversas instituições que fazem de forma gratuita. O que é importante pensar é o tempo de dedicação a essas revisões, né? Não adianta agora, nas 2 últimas semanas, essa semana em relação à primeira prova ali que vai para determinadas áreas, na semana que vem mais voltando ali para as exatas e as ciências da natureza, é você não se assoberbar agora. Não adianta você estudar, Rodrigo, manhã, tarde e noite, não se alimentar direito, achando que agora, em 2 semanas, você vai dar conta daquelas competências que você tinha que ter desenvolvido durante todo o ensino médio. Então, a questão é organização, manter a calma e planejar, mas planejar com ponderação. Não adianta agora acumular uma série de horas em frente ao computador ou ler excessivamente, porque isso vai acabar prejudicando aí. O corpo também precisa estar saudável para esse momento da realização da prova. Liana, falando dos conteúdos que já vão cair agora nessa primeira prova no fim de semana, quais são esses conteúdos? Tem alguma dica de revisão? Então, nessa primeira prova, é uma prova que ela tem um período um pouquinho maior de duração, né, por conta da produção textual, da redação, que é um dos monstrinhos, dos temores, né, do candidato. E nós temos aí, então, a área de linguagens, que vai abordar todas as linguagens, aí a educação física, artes, né, as humanas, que entra aí a sociologia, a filosofia. Nesse momento, a história também, né, geografia, nesse momento, é importante que a gente tenha em mente e que foque aí nos conteúdos complementares. Né? Quando a gente falava do corpo descansado, essa prova é uma prova que ela permite que o aluno interprete muito mais. Então, quando você está tranquilo, faz essa autogestão da emoção, tem muitas questões que, pela lógica, o aluno que já tem uma expertise, né, de realização, que treinou, que conheceu, deu uma olhada nas edições anteriores, ele consegue aí mobilizar, fazer entrar em funcionamento conhecimentos que ele já tinha visto. Então, esse é o foco principal. Na área das linguagens, que é a área em que eu mais atuo,
a gente sempre trabalha a linguagem numa perspectiva discursiva, então é a linguagem em funcionamento. Então deixar de lado o preconceito linguístico, aparecem algumas questões gramaticais, aí conjunção eu acho que desde 2009 não teve nenhum ano que não caiu uma questão abordando a conjunção, justamente por conta dessa importância da produção de sentido e o cuidado aí em se preparar bem para a produção textual, observar a estrutura e não esquecer, né, de além de 100% importante manter a estrutura dissertativa e lá no finalzinho a gente mobilizar aí, como é um texto que vai trabalhar com uma problemática social, uma proposta de intervenção aí para atuar e para se mostrar esse jovem protagonista, que é aquilo que hoje o mundo do trabalho e o mundo de forma geral deseja. Legal, né? E além de toda essa preparação, esse cuidado com a mente, com o corpo para o dia da prova, não pode esquecer também aqueles detalhes importantes. O que pode levar no dia da prova do Enem? Então, esse ano é um ano um pouquinho diferente, né? A gente fala do cuidado com o corpo, de muita água, né? Hoje a gente com esse calorão, a gente sabe que nas próximas semanas isso tende a se manter. Então, levar água, cuidado que a garrafinha tem que ser transparente, tem todas aquelas dicas dos anos anteriores continuam. E esse ano, de forma especial, a máscara e o álcool em gel. Também cuidado que o recipiente do álcool em gel, ele precisa ser transparente da mesma forma que a água, né? A caneta preta, para a produção aí da redação, e que ela é primordial aí para que o texto seja corrigido da forma como merece. Documento de identificação, né? Lembrando aí que esse ano tem uma restrição aí em relação ao uso do passaporte, certificado de reservista, essas questões aí, procurem levar ou a carteira de motorista ou de preferência a carteira de identidade e cuidado com os horários, né? Acho que isso ninguém quer virar meme na porta das instituições porque não conseguiu chegar a tempo. Então os portões abrem ao meio-dia, eles fecham às 13 horas e a prova começa às 13h30. E depois das 13 horas não adianta chorar, que fica lá fora mesmo e aí só na próxima edição. É importante ter esse cuidado, né? Rapidinho, uma dica para um possível tema ou assuntos que pode cair na redação, para o pessoal pesquisar essa semana. A produção de texto no Enem, ela é sempre voltada a uma problemática social, mas ao mesmo tempo ela é muito cuidadosa em relação a polêmicas. Então não se prendam aí a assuntos polêmicos, que venham aí poder gerar questões de abalo ideológico, né? Então são questões de problemáticas sociais que devem ser resolvidas, questões normalmente voltadas a questões amplas, né? E que permitam aí diversas defesas de ponto de vista. Então, como nos anos anteriores, a dica é a leitura dos textos motivadores, mas pensando sempre em observar os contextos e todos aqueles saberes aí que já foram desenvolvidos em todas as disciplinas. Esse ano, eu adoraria que o tema fosse algo assim como a gente falar sobre vacinação, essas coisas que a galera está falando o tempo todo, mas não esperem que seja algo assim, porque realmente não é tradição da prova do Enem ser algo que seja mais polêmico. Então, acho que um tema mais tranquilo, alguma questão como a questão das violências, é algo que a gente possa esperar aí nesse movimento. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui no Ver Mais. Leandro, tá aí, Tata, né? Algumas dicas importantes para quem está se preparando para esse primeiro fim de semana das provas do Enem, que acontece já agora no próximo domingo. Ainda dá tempo de estudar, cuidando do corpo, da mente, se preparando, criando uma rotina e, claro, lendo bastante. Fica as dicas para o pessoal de casa. É com você, Tata. É verdade, Rodrigo. Muito obrigada a vocês. Olha, a gente te deu as dicas, agora depende de você, hein?